Olá, eu quero ler com vocês o livro de Jó, capítulo 13, versos 4 e 5. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de tudo, e isso seria a vossa sabedoria. Meus irmãos, Jó está aqui indignado com os seus amigos, porque ao invés deles trazerem conforto, eles trazem maior dor. Não foi assim no início. No capítulo 2, verso 13, nós lemos assim: Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois desses 7 dias, eles começaram a falar e traziam mais angústia a Jó do que, na realidade, o conforto que creio que eles pretendiam. Não teria sentido essa viagem que eles fizeram tão longa até a cidade de Jó. Existem coisas na nossa cotidianidade que nós não paramos muito para pensar sobre elas, porque elas são muito naturais, fluem com muita naturalidade, com muita, como vou dizer assim, com uma frequência que nós não precisamos raciocinar muito sobre aquilo. Então, por exemplo, ficar em silêncio, falar, nós ficamos mais quietos, falamos, não pensamos muito sobre isso, exceto se nós tivermos algo que consideramos que pode ser problemático, ou queremos resolver uma questão, abordar um assunto, pensar em como abordar aquele assunto. Mas, fora isso, é muito natural nós emitirmos conceitos superficiais sobre a vida, sobre o clima. Me lembra um pouco esses programas de auditório, ou de comentários, ou de entrevistas, quando não tem uma pauta muito repleta, então inventam-se assuntos, pegam um assunto totalmente irrelevante, e começa a se falar sobre coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nenhum interesse, exceto cumprir o horário. No entanto, meus irmãos, a nossa palavra ela é algo muito importante, porque pela palavra nós destruímos, pela palavra nós construímos, não que a palavra tenha poder em si, mas pelo fruto, pelo efeito que ela pode produzir, positivo ou negativo. E saber quando falar é muito difícil e o que falar. Às vezes, a nossa palavra ela já encontra uma dificuldade pelo tipo de assunto. Isso me lembra que no quarto século antes de Cristo, um cidadão ateniense, possivelmente de forma ilegal, ele propôs ao povo de Atenas que concedesse uma coroa ao grande orador Demóstenes pelos seus serviços prestados à pátria num período crítico de domínio macedônio. Um adversário político, o Ésquines, no entanto, ele pensa diferente, é óbvio, e ele é contrário a tal premiação, argumentando de forma também muito, muito contundente. Esse processo, meus irmãos, que poderia ser uma coisa simples, se arrastou por 6 anos, e até que vai chegar ao debate público. Isso era inevitável. E após o discurso de Ésquines, Demóstenes, numa situação muito constrangedora, ele se apresentou com grande dificuldade para defender a sua causa. E ele já no início do seu discurso, ele pede ao seu auditório que tivesse ouvidos benignos para com a sua fala, porque de fato ele ia falar em causa própria. E ele falou, e ele acabou sendo coroado. Foi assim que surgiu a obra Oração à Coroa. Mas é um tipo de palavra difícil, como muitas vezes também o nosso silêncio pode ser um silêncio conivente. Não há sabedoria nesse tipo de silêncio, de conivência pecaminosa. Voltando ao caso de Jó, esses amigos dele não souberam como falar,
não souberam aplicar a boa teologia que tinham àquelas circunstâncias. E Jó diz que eles misturavam, né, besuntavam a verdade com mentiras, porque eles interpretavam erradamente, falavam sem maior conhecimento de causa, avaliavam a realidade apenas por um fenômeno que eles estavam vendo muito precipitadamente. Isso causava muita dor a Jó, porque você estando em dificuldade e alguém trazendo más palavras graves, é como a gente fala popularmente, alguém vai colocar o sal na ferida, né? Vai doer ainda mais. E aqui Jó, já irritado com eles, quer se colocar diante de Deus para defender a sua causa, e aqui vai dizer, olha, eles são médicos que não valem de nada, e a sabedoria deles seria silenciosa. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus discernimento, porque é a hora de falar e a hora de calar. E, às vezes, a nossa grande ajuda é saber ouvir em silêncio até mesmo alguns possíveis disparates que alguém, no momento de dor, está dizendo. E no momento próprio, se você achar que deve, que é conveniente, que é correto, você pode retomar a questão e redirecionar. Então, às vezes, nós temos ânsias de falar. Parece que o silêncio, ele incomoda. Então, nós queremos falar de coisas que nós não sabemos, coisas que nós não entendemos, que temos dúvida a respeito, mas parece que o nosso falar é algo extremamente importante e providencial. E, na realidade, em muitos e muitos casos, nós temos que nos calar, tentar compreender, orar, pedir discernimento a Deus para falar no tempo certo, se é que será necessário que falemos. Somente Deus pode nos dar esse discernimento, porque, na maioria das vezes, nós, de fato, queremos ajudar, queremos corrigir para o bem, mas nos falta o tato, nos falta a sensibilidade. E somente Deus pode nos dar essa sensibilidade para entender o nosso próximo, tentar ajudá-lo, e mesmo com uma repreensão, é um tipo de ajuda muito importante que se faz necessário, mas Deus é que poderá nos dar esse discernimento. Oremos a Deus, peçamos discernimento, peçamos clareza para falar no tempo certo, para dizer uma boa palavra alcançado. E só Deus pode nos dar essa sabedoria. Que Deus nos abençoe. Amém.